Meus irmãos, a graça e a paz de Cristo Jesus. Que bom a gente poder dizer que Deus é grande. Quando a gente está dizendo que Ele é grande, a gente está dizendo que nós não somos, nós não temos grandeza, nunca tivemos e nunca teremos, mas contamos com um Deus que é grande e basta que Ele seja. Isso nos é suficiente. É isso que a gente está dizendo quando a gente diz que Deus é grande. A suficiência de Deus na sua grandeza, isso nos basta. Eu não sei quais são as circunstâncias da sua vida, mas em todas elas, Deus deseja que eu e você, nós digamos, há um Deus grande na minha vida. Amém? Que a palavra de Deus nos ajude a dizer mais e mais, cada vez mais isso, que só Deus é grande. Queria convidar você a abrir a palavra de Deus em Colossenses capítulo 1, versículo 13 até o versículo 20. Colossenses, capítulo 1. Versículo 13. Até o versículo 20, a palavra de Deus, ela nos diz assim: Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Nós vimos no semestre passado que Deus criou todas as coisas para a glória dele, pelo poder da palavra dele, por um desejo dele, e ele fez todas as coisas para ele mesmo. E quando Deus criou todas as coisas, ele entrou em aliança com a criação, do qual eu e você, nós fazemos parte. E nós vimos que quando Deus criou os céus e a terra, e Ele deu aquela estética maravilhosa e perfeita para o céu e para a terra, e Ele colocou o homem como administrador da criação, tudo isso Ele fez de uma forma pactual, numa aliança entre o Criador e a criação. E o pecado representou, ele significou o rompimento. Criou um abismo entre o Deus Criador e a criação, do qual nós fazemos parte. Toda aquela inteligência que Deus nos deu, toda aquela estrutura que Deus nos deu, para a gente poder se relacionar com Ele, se relacionar com o nosso próximo e se relacionar com a própria criação, ela permaneceu. Mas a direção que era para o conhecimento de Deus e para a glória de Deus foi perdida. A gente continua tendo os relacionamentos, a gente continua tendo um apetite para Deus, a gente continua tendo desejo de se relacionar com o próximo, a gente continua tendo trabalho e desejo de exercer inteligência e progredir e desenvolver os nossos talentos e habilidades, mas a gente continua fazendo isso longe da redenção, no pecado, de uma forma egoísta, para a nossa própria glória. Um dos momentos que mais marcou a gente nisso foi quando a gente viu na Torre de Babel, o homem inteligente, tendo capacidade para muita coisa, decide dizer: eu vou construir uma coisa para mim mesmo.
E a palavra de Deus nos diz que só tem um jeito da gente viver as coisas que Deus nos deu na criação de uma forma plena para a glória de Deus de novo. Vamos lembrar só uma coisa: na criação Deus nos deu família, na criação Deus nos deu trabalho, carreira, na criação Deus nos deu um monte de coisas que nós continuamos a ter hoje. Mas elas não mais foram centralizadas em Deus e para a glória dele. Elas passaram a ser utilizadas com toda a nossa estrutura, mas de uma forma, a gente falou aqui no semestre passado, ego-referente para a nossa própria glória. Deus não criou a gente para a nossa própria glória. Deus nos criou para dizer: há um Deus criador, há um Deus grande, há um Deus que me fez. Quando o homem decidiu, o homem caiu em pecado, ele está dizendo: olha, eu não quero mais saber de Deus, eu não quero mais saber do Criador, mas eu gosto do que ele fez. Gosto de trabalhar, quero minha carreira, amo ter filhos, amo família, quero casamento, não quero viver sozinho. Ele me deu uma estrutura para isso, mas eu não quero fazer isso do jeito que ele mandou e nem para a glória dele. E aí a gente vive as coisas da criação longe do propósito, projeto inicial, que é o contato com o Criador. Deus nos criou para a glória dele, casamento para a glória dele, trabalho para a glória dele, relacionamento com Deus para a glória dele, ministério para a glória dele. Tudo isso foi perdido, ficou um vácuo. A gente tem a estrutura, mas falta o Criador. E a vida vai seguindo, e a vida vai seguindo. E estamos nós aqui, graças a Deus em Cristo, mas sem Ele, trabalharíamos, teríamos família, exerceríamos nossos talentos, somos inteligentes, faríamos um monte de coisa, mas sem contato nenhum com o Deus que inventou tudo isso, o nosso Criador. O texto que nós acabamos de ler, ele nos diz que só tem um jeito da gente voltar a viver as coisas da criação. Tem que ser pela redenção. Lá vem Deus de novo pegar no nosso pé, com amor, e buscar as ovelhas. E a minha vida também. A pergunta dele para mim e para você nesta noite é: as coisas da criação que ele deixou na minha vida e na tua, relacionamento com ele, relacionamento com o próximo, isso é família, e relacionamento no trabalho, estão aqui. Mas o quanto essas coisas foram centralizadas na redenção para viverem uma recriação em Cristo Jesus. O texto vai nos fazer pensar a importância da redenção para a gente viver família, trabalho e vida com Deus, a partir de Jesus. A pergunta de Deus para mim e para você é: como está a sua família? Como está seu relacionamento com o seu próximo? Como está seu casamento? Como está a sua família, seus filhos? Como está o seu trabalho? Como está o seu relacionamento com Deus? Essas três coisas que Ele nos deu estruturalmente. Você vai dizer assim: mas quando você se converteu, quem nunca? Qual é o crente que não diz assim? Deus, e não é que eu te buscava e não sabia? Quando eu me converti, uau, eu encontrei tudo que eu precisava. Quantos de nós não batemos em um monte de porta, tentamos colocar um monte de coisa no lugar de Deus, e quando Cristo nos encontrou, a gente disse: ufa, graças a Deus, agora eu não preciso correr atrás. Deus me encontrou, agora eu estou pleno. É porque a gente tem uma estrutura que nos foi dada na criação, para se relacionar com Ele. E aí, longe dele, a gente fica procurando coisas. Mas quando a gente encontra Jesus, a gente diz: meu Deus, que bom, agora eu não preciso procurar mais ninguém. Agora eu não preciso colocar nada no lugar de Deus. Eu estou pleno realizado com Cristo Jesus. Ele é meu tudo. Ele é grande na minha vida. E a partir de Jesus, a gente vai para a família, para o relacionamento com o próximo, e para o relacionamento no nosso trabalho, e encara a vida no trabalho a partir de Cristo Jesus. Esse texto tem uma chamadinha para nós, para fazer a gente pensar nisso, e não fugindo da regra. Ele tem 3 lições para nós. Guarde a primeira delas no teu coração. A primeira delas que a gente precisa lembrar é que Cristo nos redimiu. Já sei, pastor, vamos embora para casa. É verdade, a gente até cantou que ele é redentor.
É verdade, Jesus morreu, viveu, morreu, ressuscitou e ascendeu aos céus em glória e nos colocou lá com Ele à direita de Deus e intercede por nós e está ali os pecados que a gente cometeu e que a gente vem a cometer estão pagos pela graça de Deus, e o fato dele ter morrido, ressuscitado e estar à direita de Deus significa que Ele tem domínio sobre todas as coisas. Ele tem domínio sobre o coração, sobre o seu coração, sobre o meu coração. Ele tem domínio sobre a vida do homem. Ele tem domínio sobre as atividades humanas. Ele tem domínio, diz a palavra de Deus, no texto que a gente leu, até sobre o mundo espiritual, as potestades do ar. Olha, gente, não é pouca coisa não. Dizer que Jesus Cristo nos redimiu, morreu, ressuscitou e foi assunto aos céus, significa que Ele tem domínio sobre o coração, atividade humana, vida e até potestades do ar. Como é poderoso esse Jesus? Eu não domino o meu coração. Você domina o seu? Garanto que não. Duvido que a gente levanta de manhã e desliguei meu coração da ansiedade. Não conseguimos. A gente sente, chora, diz: eu não vejo a hora do Senhor me converter de verdade, porque isso daqui é uma coisa horrível que eu não quero sentir. A gente não consegue dominar o coração. E quando ele está eufórico demais, mas é uma euforia que não é cristocêntrica. Deus, essa euforia vai me fazer pecar. Segura a minha vida, porque eu sei que se eu der asa a ela, eu vou embora para um lugar que está longe da cruz. Não é assim? Agora pensa que Jesus tem domínio sobre o coração, sobre a vida, sobre as atividades humanas e até potestades do ar. Poderoso é Jesus, gente. Isso significa que Ele nos redimiu. Ao ponto de pegar um rebelde como eu e você e dizer: vem aqui, você vai se render ao Evangelho. Não foi isso que aconteceu com você? A gente chega para Deus quebrantado, mas é Cristo que vai lá e diz assim: você é minha ovelha, você ouviu a minha palavra, e eu domei você, vem para cá. Ele sabe desarmar as nossas estruturas. Ele sabe mexer aquilo que é imexível. A palavra de Deus diz que a palavra de Deus ela é tão poderosa que ela vai nas juntas e medulas. Medula é tutano do boi, não é do boi, mas no caso como se fosse do boi, duro, que tem que fazer ferver no caldo de mocotó, para ficar mole. Pois é isso aí. A palavra de Deus, a gente é tão resistente a Ele, mas Ele sabe deixar a gente fraco, para Ele mesmo. Só Ele, gente. Só Ele. E como é que foi essa mudança que Ele fez na nossa vida, no meu coração, no seu coração? O texto diz que foi das trevas para a luz. Eu queria que nesse momento a gente pensasse quem éramos nós nas trevas e quem somos nós na luz, na redenção. É para a gente se lembrar e dizer: obrigado, Jesus, porque eu não sou mais isso. E me ajuda a não querer voltar mais para isso. Irmãos, nas trevas, longe da redenção, todos nós, eu e você, tínhamos falsas ideias. Falsas ideias. O que são falsas ideias? A gente pensava as coisas e a gente sempre achava que aquilo que a gente pensava fora da palavra de Deus é que dava sentido na vida. Várias vezes, pensa aí, o que é que você pensou na sua vida antes de Jesus? O que é que era o teu ideal de vida? Talvez você não queira olhar para você, mas tem alguém que você conhece. A grama, nesse sentido, a desgraça do outro é bem melhor que a nossa. É bem pior que a nossa. Ah, eu conheço um cara que antes de Jesus, quem nunca teve um irmão que se converteu e disse: olha, aquele ali, quando se converteu, eu vi o poder de Deus. Porque aquele cara, pensa na pessoa que dava trabalho para Deus, para pai, para mãe, para mulher, para o amigo, para o inimigo, para não sei quem. Agora Deus deu conta dele, como se ele fosse pior que a gente. Mas é isso. Aqui na fonte mesmo, a gente já no churrasquinho aí, a gente falou: eita, mas quando eu vejo aquele ali indo na igreja com a Bíblia debaixo do braço, eu digo: Deus é poderoso. Todos nós, falsas ideias sobre Deus. Alguma coisa dominava a minha vida e a tua vida, a gente tinha algumas ideias, a gente dizia: não, isso aqui dá um sentido para mim. É assim que nós estávamos, falsas ideias sobre Deus, falsas ideias sobre nós mesmos, falsas ideias sobre os outros e falsas ideias sobre a vida. E aí a gente vivia com essas falsas ideias. Qualquer coisa ocupava o lugar de Deus, qualquer coisa dava um brilhinho nos nossos olhos, a gente se encontrava numa visão totalmente longe da realidade a nosso próprio respeito, a respeito das coisas, ao ponto de endeusá-las demais, e encontrar segurança em coisas e pessoas,
ou ao ponto da gente desvalorizar, a tal ponto de dizer, não tem sentido nenhum na vida, eu quero me matar. Falsas ideias. Mas quando a redenção alcançou a nossa vida, e a gente saiu das trevas para a luz, trevas e luz na Bíblia tem a ver com conhecimento. Trevas é ignorância, luz é sabedoria e conhecimento de Deus. Quando Ele nos tirou da ignorância, com falsas ideias sobre Ele, sobre a vida, sobre nós, e nos trouxe para a luz, Ele nos trouxe um conhecimento verdadeiro e expectativas reais para a vida. Que demais isso! Bendita redenção, que a gente pode dizer, meu Deus, obrigado porque eu estava cego. A redenção representa para nós uma visão correta de Deus, correta da vida, correta de nós mesmos e correta do outro. Tudo isso a partir de Jesus. Gente, sem Jesus a gente não enxerga a vida do jeito que ela é. E não enxergar a vida do jeito que ela é perigoso demais. Mas com Cristo Jesus, a gente diz, não, a vida é essa. Difícil, mas dá para viver na redenção. É o conhecimento da realidade a partir de Jesus. Deus quer que a gente, isso significa estar na luz. Mas essa mudança das trevas para a luz, que marca a redenção, significa, isso aqui é demais, significa que longe da redenção a gente tinha desejos perturbados. Todos nós tínhamos desejos perturbados, gente. Como é que esses desejos perturbados? Todos eles representavam, sabe o quê? Um anseio egoísta. Anseio egoísta. Para que servia a tua carreira? Para você mesmo. Não vem com essa de que a gente queria carreira para a glória de Deus. Não. Para mim, isso é para mim, é para a minha glória. Ou se não é para a minha glória, é para a minha segurança. É meu Deus. Eu não posso perder meu emprego. Eu não posso ficar sem isso. Família. Família é para mim. Meus filhos, eu não vivo sem eles. Meu marido, não, Deus, nem Deus não existia. Não, eu não vivo sem meu marido. E solteirice, não, eu preciso casar. Sem casamento eu não sou feliz. Eu tenho que dar um jeito. Alguma coisa eu tenho que fazer para mim mesmo. E a vida é exatamente isso. A gente tem ali desejos perturbados, por quê? Porque a gente quer uma coisa a qualquer preço. E quando você tem, você mata se alguém quiser roubar. Quando você olha a vida longe de Cristo, é assim que as pessoas estão. Elas continuam tendo tudo da criação. Tem relacionamento com o divino, com o sagrado, não sei se é Cristo, mas com alguma coisa tem. Relacionamento com o próximo e relacionamento no trabalho, mas é tudo doentio. É um anseio egoísta. Eu não largo ao ponto daquilo nos corromper. A gente não vive sem aquilo. E quando a gente veio para a luz, a gente passou a ter santos anseios. Eu vou usar um pouquinho de saudosismo de crente velho e lembrar que uma das marcas da conversão significa a gente aprender a renunciar coisas, porque a gente encontrou um bem maior, que é Cristo Jesus. Não sei se vocês vão lembrar de um cântico do Martinho Lutero, quando ele chama Castelo Forte, uma das estrofes diz assim, que se a gente tem que perder família, bens e poder, embora a vida vá, por nós Deus sempre está. É exatamente isso que a gente descobriu na redenção. Deus, eu amo meu trabalho, eu amo minha família, eu amo todas as coisas, mas eu estou disposto a renunciar a tudo isso por amor a Jesus. É um santo anseio. Gente, isso não é demais? O nosso coração convertido ao ponto da gente dizer, Deus, eu tenho, o Senhor deu, mas eu amo mais o Senhor. Isso é redenção, gente. Redenção é dizer, é teu, está na minha mão, eu sou mordomo, sou teu servo, vou cuidar bem, mas pode pegar. Deus deu e Deus tira. Perceba que Deus não deixa de dar desde a queda. Mas nem todos aqueles que recebem as bênçãos da criação estão com santos anseios, ao ponto de renunciar todas as coisas por amor a Cristo Jesus. Até a gente pode ser crente e dizer, imagina,
Eu sou crente, filho, eu no meu caso, filho de pastor, sou pastor, casei com uma filha de pastor, e meus filhos não vão ser pastores, mas a gente pode dizer, honestamente, dizer assim, imagina, meu ministério é tudo na minha vida. Se Deus me deixar um dia no banco e me tirar da fonte Sicár, eu morro. Olha o ídolo. Não pode, gente. A redenção faz com que a gente diga, Deus, a quem tenho eu no céu? O Senhor é meu bem. Eu estou disposto a renunciar às coisas que eu mais gosto, inclusive as boas que o Senhor me deu para eu viver. Eu sei que o Senhor não vai tirar, mas eu quero um santo anseio, ao ponto de renunciá-las por amor ao Senhor. Tudo ficou centralizado em Cristo. Não é bom isso? E Cristo nunca vai sair. Trabalho hoje a gente tem, amanhã a gente pode não ter. Família hoje a gente tem, mas um dia a gente tem. Eu já perdi meu pai, e amanhã posso perder minha mãe. E hoje Deus vai dando mais filho, e a vida vai aumentando e vai diminuindo, aumentando, diminuindo. As coisas a gente tem. Se a gente colocar felicidade em coisas, a gente vai dizer, meu Deus, não põe a mão nisso. Eu estou perdido. Mas na redenção a gente tem a liberdade de dizer, minha segurança está em Jesus. E por causa disso, eu vou cuidar do meu pai, do meu avô, da minha avó, do meu filho, do meu trabalho. Eu vou ser um bom filho, um bom marido, um bom empregado, um bom patrão. E vou fazer todas as coisas para a glória de Deus. Mas eu sei que eu renunciei todas as coisas por amor a Cristo Jesus. Gente, eu queria que a gente voltasse a lembrar que o Evangelho é renunciar todas as coisas por encontrar em Jesus um prazer maior. Isso é redenção. E redenção também significou, para nós, sair da prisão e do grito, do maligno, para a gente ter liberdade e ter cânticos alegres na presença de Deus. Isso é libertação. Uma coisa que está tão desgastada que crente não fala mais, mas é verdade, Ele nos libertou. Ele nos libertou de coisas que nos escravizavam e de ações malignas na nossa mente, nos nossos sentimentos, para a gente poder dizer, muito obrigado, Senhor, porque em Cristo Jesus eu tenho liberdade de cantar, que Deus é grande, que todas as coisas estão centralizadas nele, que a adoração é para Ele, não mais para mim, nem mais para mais ninguém, e eu não vou ter outro ídolo no meu coração e na minha vida, eu estou liberto. Isso significa redenção. Das trevas para a luz. Foi de lá que Jesus te tirou. Foi de lá que Ele me tirou. Ele nos tirou de falsas ideias sobre Ele, sobre nós e sobre a vida. Ele nos tirou de desejos perturbados e anseios egoístas. E Ele nos tirou da prisão e do grito que a gente fazia, longe de Deus, influenciados pelo maligno. Ao ponto da gente poder dizer hoje, eu conheço Deus e a partir dele entendo a vida. Hoje eu posso renunciar a todas as coisas que o Senhor me deu e eu sei que Ele não vai tirar, mas Cristo é o maior desejo que eu tenho na vida. Gente, só queria lembrar o que a gente tem dito e a gente precisa relembrar hoje. O que o Lewis disse que ilustra a palavra de Deus. A melhor forma de você cuidar das coisas que Deus te deu é amando a Deus em primeiro lugar. Você quer cuidar do teu pai, da tua mãe, ser um bom filho? Ama mais Jesus. Quer cuidar bem do teu marido, da tua mulher? Ama mais Jesus. Quer cuidar bem do teu trabalho? Ame Cristo em primeiro lugar e você vai ser um ótimo pai, um ótimo marido, um ótimo filho, um ótimo patrão, um ótimo empregado, um ótimo pastor, um ótimo obreiro na seara do Senhor. O segredo está em amar a Deus, isso é redenção. Até aqui, beleza, relembramos a verdade, mas o texto não quer só que a gente relembre. O texto quer chamar a gente para uma conversa e quer pôr um dedinho na ferida para a gente avaliar. Que implica saber que Jesus Cristo nos redimiu? Quais são os desdobramentos de dizer que Jesus Cristo é o meu Redentor? Dá licença um pouquinho. Quais são os desdobramentos da gente poder dizer que Jesus Cristo me redimiu e Ele é o nosso Redentor? Em primeiro lugar, significa dizer, se Jesus é, e uma vez que Ele é o nosso Redentor, significa que Ele é o primeiro na criação de todas as coisas. Falando a mesma coisa de outro jeito, Ele tem preeminência na criação. Vou falar de novo a mesma coisa de outro jeito. Todas as coisas da criação, relacionamento com Deus, relacionamento com o próximo, família,
e relacionamento com a cultura e trabalho, tudo isso foi criado por meio de Jesus e com vistas a Jesus. Todas as coisas que você tem, trabalho, família, vida com Deus, foi criado, o texto está dizendo que na redenção, tudo que é da criação foi centralizado em Jesus, foi feito por meio dele e com vistas a ele. Irmãos, vou ser bem objetivo para que a gente pense e prático e avalie todas as coisas da criação que estão na sua vida e na minha vida. E o tom não é prescritivo e inquisitor, o tom é encorajador e consolador. Gente, vamos mudar para a redenção, vamos viver a redenção, vamos agora avaliar a nossa vida e correr para a cruz. Porque se tudo foi centralizado em Jesus e com vistas a Jesus, não dá para viver as coisas da criação longe da redenção, entende isso? É um tiro no pé. É um tiro no pé dizer para Deus, Deus me faz feliz no meu casamento, mas eu não quero Jesus. Deus, eu quero ser um cara próspero, bem-sucedido no meu trabalho, eu quero ser abençoado, mas eu não quero viver a redenção. Então, Deus, eu quero uma vida religiosa próspera, quero ser um cara bem espirituoso, muito, como é que se diz hoje? Cheio de luz. Ele é uma pessoa iluminada, eu quero ser uma pessoa iluminada, mas eu não quero redenção na minha vida. Não tem como viver prosperidade bíblica nas coisas da criação longe da redenção, porque só há um Redentor, Cristo Jesus. Tudo da criação foi centralizado nele e com vistas a ele, e é por isso que a palavra de Deus vem desafiar você e a mim hoje. Mas é para encorajar. Dizer que tudo foi feito por meio dele e com vistas a ele, para a glória dele, significa, em primeiro lugar, gente, Jesus é a referência. Ah, Cristiano, eu queria tanto, meu casamento tem 50 anos. Você acha que em 50 anos as coisas já não se cristalizaram? Como que eu vou mudar a referência agora na redenção? E eu? Se eu fosse adolescente, estou em construção, ainda dá para moldar na redenção. Depois de 40 anos, 50, 70, você acha que Deus vai mudar a referência na minha vida? Vai. Ele dá conta de nós. Eu já contei isso para vocês uma vez e vou recontar. Tem uma senhorinha que eu conheço há muito tempo e ela sempre fala assim, bom, mais um ano. Hoje eu estou vivendo, não sei se amanhã eu estarei aqui, mas ela está super bem. E a coisa que eu acho mais bonita é que quando ela ouve a palavra, ela fala, e não é que Deus tem coisa para mexer na minha vida hoje? E ela chora e diz, Deus transformou a minha vida. E eu falo, dona fulana, eu acho que a senhora já é quase santa. Ela disse, nada, ainda tem coisa na minha vida, e quanto mais, eu acho que Deus está me dando mais vida para Jesus ser mais referência, para Jesus ser mais referência. E eu estou gostando dessa história. Quanto mais Jesus Cristo vai ser na referência, mais jovem eu me sinto, mais nova eu me sinto, mais nascida do alto eu me sinto. É isso, gente. A gente tem que deixar o nosso coração incrédulo nessa noite e dizer, Deus, não importa quanto eu já rodei, quantos quilômetros eu já percorri, eu quero que Jesus seja a referência da minha vida, eu quero recomeçar. A gente tem que estar disposto hoje a chegar a Jesus, seja a referência, mas não quero isso no silêncio, eu e o Senhor no segredo, a começar em mim, eu quero o Senhor sendo minha referência. Segundo ponto, de que tudo da criação foi centralizado nele. Isso aqui é para pastorear o nosso coração. Jesus é a referência, mas ele também é o agente. Não adianta você fazer nada. Não adianta a gente sair daqui hoje, vou reformar meu casamento, então vou chegar para o meu marido que não entende nada de Cristo, e vou chegar para ele e dizer, a partir de hoje é assim, assado. Senhor, eu entendi, eu dobro meu joelho e age. O Senhor é que vai agir, mas eu quero que o Senhor atue. Cristo é o agente porque ele tem condições, porque ele foi o precursor e ele é o sustentador das coisas da criação. Confiemos em Jesus, gente. Se a Bíblia diz que a gente tem que trabalhar hoje
fazendo todas as coisas como aos para o Senhor, é porque Cristo Jesus vai nos ensinar, e Ele foi o primeiro a ensinar isso, e Ele sustenta isso. A gente tem que crer no Evangelho. A gente não pode ser cristão e ateu. Mas é uma coisa ridícula, mas parece que está acontecendo isso hoje. A gente sabe da palavra, mas a palavra não gera atitude em nós. A gente está estocado de Bíblia, cheio de informação, mas a gente não tem coragem de agir a partir disso que a gente conhece. Não vai mudar, não vai dar certo, Jesus não vai agir aqui. Não, ali Ele não muda. Irmãos, Ele é o precursor e o sustentador, Ele é o governante de todas as coisas da criação. Que nós hoje tenhamos a coragem de chegar para Jesus e dizer: eu quero o Senhor sendo a referência, está muito longe, mas eu creio que o Senhor que inaugurou vai consumar. Age, por favor, age. Age na minha vida profissional, age no meu casamento, nas minhas relações, na minha relação com o próximo, age na minha relação com o Senhor. Dizer que Jesus Cristo é o nosso Redentor e Ele recriou nele mesmo todas as coisas, ou restaurou as coisas da criação nele mesmo, significa dizer que Jesus Cristo é Deus. E não é à toa que Paulo diz: quer entender Deus, olhe para Jesus. Jesus tem poder para pegar todas as coisas da criação, a minha vida, a sua vida, as nossas relações, e centralizar nele mesmo, e restaurar todas as coisas para a glória de Deus. Vamos sonhar com isso, gente? Vamos orar por isso. Vamos perseguir isso em oração. Vamos perseguir isso não apenas em oração, mas vamos dobrar os nossos joelhos do coração e dizer: Deus, eu quero isso na minha vida. Recomeça, mas do jeito certo, porque eu sei que o Senhor é sustentador daquilo que o Senhor instituiu. Jesus é o alvo de todas as coisas da criação. Queria terminar esse segundo ponto pensando nisso. Vamos tirar as sandálias dos nossos pés. Jesus é o alvo da nossa relação com Deus. Jesus é o alvo da nossa relação com o próximo e família. Jesus é o alvo da nossa relação com a cultura e o trabalho. Isso significa dizer que todas as coisas da criação foram restauradas na redenção. Jesus é o alvo. Eu confesso a vocês que nem sempre eu quero que Jesus seja o alvo. Mas a palavra de Deus vem a mim e a você nesta noite dizendo: tem que ser para a glória dele. É Ele que sustenta. Quando Cristo é o alvo, gente, a gente luta contra na nossa natureza humana. Mas quando Cristo é o alvo e vem a prova, a gente diz: eu sei que Ele vai sustentar, porque isso aqui é dele, não é para mim. Terceira e última lição é que Jesus Ele é o primeiro na criação, mas Ele também está acima de tudo na redenção. E aí eu queria que você prestasse bastante atenção, porque nesse terceiro tópico Deus vai fazer uma chamadinha para nós, uma chamada, uma convocação, uma santa convocação, bíblica convocação. Jesus Cristo disse que Ele é o primeiro na criação e Ele é o cabeça do corpo. Olha que coisa linda. Ele ligou criação com igreja. O que tem a ver a minha vida na igreja com a minha vida no meu trabalho? Tudo. Jesus, por que o senhor fez isso? Ele fez. Dá para o senhor deixar a minha vida lá no trabalho, na família? Não tem nada a ver com a minha vida eclesiástica, tem tudo a ver. O mesmo que restaurou as coisas da criação, também é a cabeça do corpo. E o corpo você faz parte dele. Ele faz a igreja viver, Ele faz a igreja crescer, Ele garante o crescimento, porque Ele é o líder da igreja. Que demais, irmãos, que alegria poder dizer isso. O líder da igreja não sou eu. O líder da igreja é Jesus. Ele é o fundador da igreja, é Ele que vai trazer crescimento para ela, e é Ele que vai sustentar a igreja, e ela tem que estar firmada cada vez mais nele. A igreja não depende de nenhuma outra liderança, porque ela é governada por Cristo. E como Cristo governa? Pelo seu Espírito que habita em você e em mim, e pela palavra dele que está sendo pregada. Palavra e Espírito Santo.
São duas coisas que ele usa para governar a igreja, trazer vida e crescimento para a igreja. Essa é a nossa segurança. Foi Deus que estabeleceu a igreja em Cristo Jesus. Foi Deus que escolheu estabelecer esta igreja, não em ninguém, mas em Cristo Jesus. Portanto, se você está aqui hoje e dizer que nós somos fomos redimidos por Cristo Jesus e queremos viver os mandatos da criação pela redenção, também significa dizer, eu por ser alcançado pela salvação em Cristo Jesus, significa que eu estou na igreja, cujo líder é Ele mesmo. Eu estou lá por causa dEle. Eu faço igreja para Ele. Eu sigo os comandos dEle para fazer a igreja. Qual o caminho que a gente tem para isso, irmãos? Se voltar para a palavra e depender do Espírito para viver a palavra. Foi Jesus que lançou os fundamentos da nossa vida santificada. Jesus é o dono da igreja. Jesus é o cabeça da igreja, Ele que governa. A fonte é uma poeira no meio da grande imensidão que é o corpo de Cristo. Mas nessa poeira que nós estamos, quem tem que governar a sua vida aqui é Cristo, não eu nem você. Quem tem que dizer sim ou não para você é Cristo Jesus. E a nossa postura aqui é obedecer o que Ele está dizendo aqui. É isso que significa ser membro ativo da igreja. É obedecer de coração ao que a Bíblia diz. Porque Cristo é o dono da igreja. Isso daqui não tem que girar em torno da nossa visão, ou da visão de sei lá de quem, ou não, tem que ser em torno do que Cristo mandou. Está na Bíblia, e é a palavra dEle, e nós estamos aqui para seguir os comandos dEle, porque Ele é o cabeça. E isso que faz a gente avaliar que membro de igreja eu sou e que membro de igreja você é. Não é da fonte, gente, mas é do corpo de Cristo, cuja fonte faz parte e está no pacote. Mas como eu sou membro desse corpo e respondo à cabeça, que é Cristo. Mas isso, volta a dizer, não é pegação no pé. É encorajamento para o nosso coração. Aonde, Cristiano? Agora. Jesus é fonte de bênção para nós. Jesus é fonte de bênção na igreja. Eu queria que você prestasse atenção mais agora, porque a gente está indo para o final. Jesus, por ser fonte de bênção, Ele é o reconciliador de todas as coisas. Ele é o reconciliador de todas as coisas que um dia se perderam. A gente continuou tendo as coisas da criação, mas não reconciliadas com Deus. Quando a gente está na igreja, seguindo os comandos do cabeça, a gente está aqui hoje na igreja, corpo de Cristo, para dizer a Jesus, eu quero que o Senhor reconcilie todas as coisas da criação no Senhor. Eu quero que o Senhor, que todas as coisas da minha vida estejam sujeitas ao senhorio de Cristo Jesus. Eu quero que todas as coisas estejam sujeitas ao senhorio de Cristo Jesus e fiquem fora do maligno. O maligno não me influencie mais, porque eu quero que Cristo Jesus governe. Diante disso, a palavra tem um chamado para mim, para você. Claro e objetivo. Da gente deixar todas as coisas da nossa vida sujeitas a Jesus. Gente, precisa de coragem para a gente fazer isso. Mas a gente não pode ir para casa hoje sem fazer isso. Dizer para Jesus hoje, eu vim aqui ofertar. Eu vim aqui reconciliar meu casamento com Jesus. Eu vim aqui hoje reconciliar meu ministério. Eu vim aqui hoje reconciliar, centralizar. Reconciliar é centralizar na redenção para que Cristo leve isso para Deus e sujeitar todas as coisas da minha vida para a glória de Deus e não mais para mim. Na igreja. O que Paulo está dizendo, e a palavra de Deus nos desafia, é a gente não ter vida na criação separada da vida eclesiástica. Cristo é o cabeça da criação e é o cabeça da igreja. O que nós estamos vivendo aqui não vai ser desligado. Agora eu vou para casa, eu vou viver meu casamento, meu trabalho amanhã e deixa eu levar minha vida. E domingo que vem eu volto a pensar na minha vida com Deus, eu canto e aí eu faço a minha parte a parte que me cabe no reino. É aqui na igreja que a gente tem que pensar casamento.
à luz do Evangelho. É aqui na igreja que a gente tem que avaliar a nossa relação com Deus à luz da palavra dele. É aqui na igreja que a gente tem que avaliar a nossa relação com o trabalho. Deus tem mais interesse no teu trabalho que você. Deus tem mais interesse nos teus filhos, no teu casamento, na tua família do que você. Deus tem mais interesse no teu ministério que você. Deus tem mais interesse na sua vida espiritual para você ser cheio do Espírito do que você. E Ele nos trouxe aqui hoje para a gente chegar para Ele e dizer: eu quero reconciliar tudo isso com o Senhor. Vamos fazer isso, gente? Me deu a vontade de fazer uma oração de compromisso. Uma vontade à luz da palavra. A gente dizer: Deus, eu quero casamento para a glória de Deus. Gente, vamos crer no Evangelho. Jesus é o agente e Ele é o governador de todas as coisas da criação. Vamos consagrar. Eu lembro que quando eu estava no seminário, eu ouvi uma mulher dizer que quando ela casou, e aí na lua de mel, ela disse assim: a gente já consagrou os filhos para servir ao Senhor. Aí eu era adolescente, falei: duvido, quero ver o filho dela na adolescência. Graças a Deus, hoje eu ouvi essa mulher, ela não só consagrou, mas ela educou, foi mãe, o marido, pai, nananã, e hoje ela está velhinha, o marido também, e os filhos criados, e ela disse: eu não apenas consagrei na lua de mel, mas eu me apliquei para aquilo que eu fiz, para ensinar a palavra. E aí eu falei: e aí, professora, encontrei com ela esses dias, valeu a pena? Ela falou: muito, conta a benção. Ela falou: puxa, Cristiano, eu olho para os meus filhos, foi difícil. Eu tive que renunciar a muitas coisas e rever a minha vida, mas para deixar Cristo governar o meu lar e a minha família pela palavra dele. Irmãos, vamos ter coragem de fazer isso? Dedicar tudo para Jesus. Eu não quero que você pense que Deus vai, eu vou dedicar, depois Ele vai pegar. Quantas vezes você não pensou nisso, né? Eu vou dar para Deus, depois Ele toma, aí Ele me deixa sem, custou tanto para Ele me dar, eu orei, fiz campanha, Ele abriu a porta, agora Ele não... Não, irmãos, não é assim não. O duro é quando a gente tem uma coisa que é de Deus, a gente toma para nós e a gente não consegue deixar isso centralizado em Cristo. Vamos ter coragem de romper as barreiras, as resistências do nosso coração, de não querer renunciar todas as coisas para Cristo Jesus. Mas Ele chamou você para ser dele. E tudo que Ele nos deu é para a glória dele. Isso significa ser redimido por Cristo Jesus. É a liberdade de dizer: é dele. E meu coração está centralizado nele. Pode pegar, Deus. E pode dar o que o Senhor quer dar também. Eu confio no Senhor. E aquilo que é dele, que está aqui, Ele vai sustentar. Com ou sem emprego. Difícil passar, mas Ele vai sustentar, porque a nossa vida é dele. Entendem o desafio da palavra para nós? Irmãos, vamos pôr em Jesus a nossa referência. Agora, isso tem um custo. Qual é o custo? O custo da gente abrir mão dos medos, as coisas que a gente não quer entregar, traumas, ou coisas que a gente fala: não vou correr. Isso significa correr risco. De novo, correr risco com a igreja? Claro que sim. Mas eu vou me abrir para ser amigo do fulano, ele vai me passar a perna de novo. Vai passar. E daí? E você vai ser crente. E vai gostar de ser crente. E Jesus não vai faltar amor e perdão para você. Mas eu vou renunciar a minha vida e ninguém renuncia. E aí você é o primeiro a assumir alguma coisa no ministério e só eu lá fiel. É isso mesmo. Mas Cristo entende, Cristo é assim. E o casamento? Sempre depende do homem, né? Eu sou o homem, a minha mulher não ora, não faz a parte dela, não ensina, quem faz culto doméstico sou eu, e papapá. E aí? O casamento é abençoado por minha causa. E ela? Ou ele? E o meu pai? Quem mal quer saber de... Irmãos, é Cristo Jesus a referência. Jesus foi infiel? Não. Jesus errou? Não. Você fala: Deus, não importa o que vai acontecer, Cristo é a minha segurança. Eu sei em quem eu estou crendo nele. Os meus olhos estão postos nele. E eu lamento, sinto, choro, sinto ira, mas eu canalizo tudo isso para quem? Para a minha referência, que é Cristo Jesus. Vamos deixar Jesus curar o nosso coração? Eu sei que nós temos marcas da caminhada. Você as tem e eu também tenho. Todos nós temos. E vamos ter mais. Mas Jesus está aqui para nos ensinar a viver com essas marcas e não parar por causa delas. E voltar pronto e renovado para a nossa família, para o nosso ministério.
voltar pronto e renovado para o nosso trabalho, tendo Cristo Jesus como centro e o nosso alvo, e encontrando forças nele. Então vamos chorar nossas dores, vamos dizer das nossas fraquezas, falar das coisas que a gente já limou, não volto mais, já joguei fora da minha vida, não quero mais saber, daqui para frente não é mais do seu jeito não, é do jeito de Jesus. Vamos deixar Jesus Cristo dizer, Senhor, eu renuncio essa dor, eu renuncio essa postura, eu renuncio por amor ao Senhor, eu renuncio, e eu quero viver a redenção. Entende isso, gente? É um desafio de Deus para nós, e Ele está aqui para fazer isso na nossa vida. Palavra e o Espírito são as duas coisas que Ele nos deixou. Então eu queria convidar você, do jeito que você desejar. Se você quiser procurar sua família, se você quiser fazer isso sozinho, tendo família, se você um dia quer ter família, com alguém que está aqui, pode procurar essa pessoa também. Já aproveita e faça isso. É o momento da gente orar. Faça isso para a glória de Deus e diga ao Senhor, eu quero, Deus, centralizar a minha vida em Jesus. A gente brinca porque nós estamos em família e a gente tem a liberdade de estar assim diante de Deus. Mas vamos rasgar o nosso coração diante dele, irmãos, e vamos tirar as sandálias dos pés e ficar vulneráveis a ele. Eu sei que ao longo do tempo coisas vão se cristalizando e a gente não tem mais a coragem, fica com saudade de quando a gente diz assim, quando eu era puro e inocente e acreditava em tudo, isso funcionava. Agora que eu já estou macaco velho, que eu já estou ferido, que eu já estou cheio de experiência, eu não me entrego mais. Isso é pecado, está errado. É possível ser maduro na fé e puro e crente e renunciar a todas as coisas por amor a Jesus. Ele dá força para isso. Então vamos orar e vamos pedir ao Senhor, eu quero centralizar todas as minhas coisas na redenção. Vamos pedir reconciliação das coisas da criação em Jesus. Um dos momentos do culto é a confissão. E nós vamos aproveitar esse tempo agora para a gente confessar à luz da palavra. Vamos confessar. Vamos confessar dureza de coração, vamos confessar coisas que apatia, indiferença, ou o desejo egoísta, ou querer as coisas para nós mesmos, o que for. Vamos confessar e vamos largar isso e assumir o compromisso com a verdade. Senhor, nós estamos diante do Senhor. Obrigado pelo privilégio de estar aqui. Obrigado pelo privilégio de estar na igreja, ligado ao cabeça que é Cristo. Obrigado pelo privilégio de ser corpo de Cristo. Obrigado pelo privilégio de ser criado por Deus. De ser homem, ó Deus, ser humano, com todos os atributos que o Senhor comunicou a nós, para que nós, criados à sua imagem e semelhança, possamos cumprir, ó Deus, os mandatos que o Senhor nos deu. De um relacionamento vivo com Deus, um relacionamento vigoroso, Senhor Deus, com o nosso próximo, com a nossa família, um relacionamento maravilhoso, inteligente, para a glória de Deus no trabalho e com a cultura. Deus, livra-nos, Senhor Deus, de vivermos as coisas da criação longe da redenção. Livra-nos, Deus, de uma família maravilhosa, mas sem ter Cristo como a referência. Livra-nos, Deus, de ter um trabalho, uma carreira impecável, Deus, mas que Cristo não passou perto. Pode até ser ético, mas não tem nada a ver com a redenção. Deus nos livra disso. Porque se não está na redenção, é segurança para nós, e que aquilo que é segurança para nós, que não Cristo, Deus, é uma tirania, é uma ansiedade, é uma angústia. Deus, tira as nossas seguranças em qualquer outra coisa que não seja em Cristo Jesus, o nosso Redentor, aquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, para o reino do Filho do seu amor. Deus, faz-nos ter nojo e lembrar, Deus, do que era viver longe da redenção. Faz-nos lembrar, Senhor Deus, de que nós tínhamos desejos, anseios egoístas, éramos influenciados pelas trevas, Deus.
éramos comandados pelo príncipe deste mundo, ó Deus, vulneráveis aos ídolos da nossa cultura, Senhor, sem Deus no mundo, uma vida inútil, mas tendo família, tendo trabalho e tantas coisas, e tudo indo bem. Mas quando a gente conheceu Cristo Jesus, a gente renunciou todas as coisas, ó Deus, para encontrar Jesus, o nosso bem maior. Jesus, o Senhor é nosso tesouro. Jesus, o Senhor é nossa riqueza. Jesus, o Senhor é a grande maravilha da nossa vida. Jesus, o Senhor é o nosso tudo. Teu amor nos liberta de nós. Teu amor nos liberta de pensar como o mundo pensa, de sentir, Senhor Deus, ó Deus, aquela concorrência de querer roubar a tua glória para nós mesmos, de querer ter coisas para nos dar segurança. Mas quando a gente te conheceu e sabendo que o Senhor é Deus, a gente pode dizer: Deus, a nossa única certeza na vida é o Senhor. A nossa única esperança na vida é o Senhor. Deus, aqui está a fonte. É um pedacinho do teu corpo neste mundo, Senhor. Olha para nós, vem e visita esta vinha, Senhor. Vem e traz vida neste lugar, Senhor. Sopra, ó Deus, sobre as nossas vidas, pela palavra do Senhor dita ao nosso coração, Deus, para que, ó Deus, corações sejam curados, para que as nossas mentes sejam, Senhor Deus, livres para pensar de uma forma cristocêntrica, para que as nossas atitudes, Senhor Deus, sejam, Senhor Deus, cristocêntricas e impulsionadas pela graça de Deus. Ainda que fracos, tenhamos coragem de agir a partir de Jesus. Senhor, nós queremos perder as nossas razões para não sermos cristocêntricos diante do Senhor. Nós queremos abrir mão de todos os nossos motivos, Deus. Nós queremos, Senhor Deus, pedir humildemente que queremos reconciliar com o Senhor todas as nossas coisas, ó Deus. Nós queremos reconciliar o nosso trabalho em Cristo Jesus. Nós queremos reconciliar as nossas famílias, os nossos relacionamentos, nossas amizades. Ó Deus, nós queremos reconciliar com o Senhor todas as nossas coisas, até a nossa vida ministerial e primeiramente a nossa vida espiritual. Deus, nós queremos sair da surdez, nós queremos sair da indiferença, nós queremos sair da apatia, nós queremos sair de uma vida religiosa. Nós queremos pedir ao Senhor vigor e vida espiritual, Senhor Deus, para centralizar e reconciliar a nossa vida com Deus por meio de Cristo Jesus, tendo Cristo como nossa referência. Pastor Jesus, conquista o nosso coração para o Senhor nesta noite. Atrai o nosso coração, tira a incredulidade, tira a dureza, tira, Senhor Deus, a tristeza, tira, Senhor Deus, a covardia, tira, Senhor Deus, a autoproteção, Senhor Deus, as coisas que se enrustiram na nossa vida e que nos escravizam hoje, Senhor Deus. Nos escravizam hoje de viver a liberdade do Evangelho e da vida que há em Cristo Jesus. Oh Deus, faz essa obra e esse avivamento na nossa vida, Deus, hoje. Renova a nossa vida, Senhor. Renova a nossa vida na redenção que há em Cristo Jesus. Nós oramos honestamente, sinceramente, cheios de confissão ao Senhor. Cheios de confissão ao Senhor. Deus, leva-nos nos traz de volta para o Senhor. Não nos deixe viver uma vida independente do Senhor. Não nos deixe viver uma vida independente da Tua Palavra, longe da redenção que é em Cristo Jesus. Nos livra da incoerência, Senhor. Em nome e para a glória de Jesus. Amém. O desafio de Deus para nós é esse, da gente viver todas as coisas da criação na redenção. Irmãos, eu queria que a gente tivesse algumas posturas práticas com esse sermão de hoje. Como você vai viver amanhã no trabalho, como você vai rever tua vida na família, nos teus relacionamentos e a tua vida na igreja, com os dons e os dons de Cristo Jesus na tua vida. Que nós sejamos mordomos fiéis e que a gente tenha coragem hoje de caminhar a segunda milha e oferecer a face por amor a Jesus.
Vamos ter coragem vamos correr risco novamente. Fale isso para Jesus: eu vou correr o risco novamente, Senhor, por amor a Ti. Eu vou me ofertar para o meu casamento. Eu vou me ofertar para o meu trabalho. Eu vou me dedicar a Jesus no Teu reino. Eu vou dedicar a minha vida para me consagrar ao Senhor. Eu quero voltar a orar. Quero voltar a ler a Bíblia. Quero voltar a jejuar. Tudo isso centralizado em Cristo Jesus. Eu quero voltar a ir no monte? Eu quero voltar a ir ao monte. Eu quero voltar, Senhor. Eu quero voltar. Como no primeiro dia. Com todas as marcas que eu tenho. Mas eu quero voltar a ser crente. Consagrado. Dedicado. Eu quero ser puro. Eu vou voltar, Deus, com fervor no meu coração. A desligar talvez uma imagem na TV. Por amor a Cristo. Porque aquilo está me roubando do Senhor. Pois eu vou usar meu tempo agora, que eu uso hoje com outras coisas para me entreter, porque eu não sei o que fazer. Eu quero voltar a buscar a Deus como eu buscava. Não buscar de uma forma sem ser cristocêntrica e bíblica, mas eu quero voltar a orar. Eu quero rever a minha vida com Deus, a minha vida na minha família e a minha vida no trabalho, a partir do meu relacionamento com Deus. Vamos deixar a redenção nos trazer de volta, irmãos. Crente tem que orar e ler a Bíblia. Eu quero dar um desafio para nós homens casados. Quero dar um desafio para nós homens casados a partir da palavra de Deus, da gente fazer culto em casa. Mas para quê? Já tem o domingo. Pois você é o sacerdote do teu lar. Chama a tua mulher e ora com ela. Chama teus filhos e ensina a ele a louvar. Eu sou desafinado, pastor. Canta. Põe um CD. Recurso não falta. Como é que ensina para a criança? Não sabe pregar? Lê a Bíblia. Senta com a criança no chão e conta a historinha bíblica para ele. Você é o pastor da tua casa. Tua mulher precisa de um homem lá. E esse homem você foi escolhido para ser esse homem. Teus filhos precisam desse homem bíblico. E Deus deu dele para você. E você que está solteiro, se prepare. Guarde a tua vida no Senhor. Ore pelo teu casamento, se prepare para ser homem, se prepare para ser uma mulher abençoada. Vamos fazer família sem ter família. Se preparar para a família antes de possuirmos, centralizados em quem? Em Cristo Jesus. Irmãos, vamos viver com alvo, vamos viver com propósito. Qual é o propósito? O propósito é ser como Jesus e ter nele a referência para a vida. O mundo vai passar, a carreira vai passar, mas Jesus e a palavra vão permanecer para sempre. Nós vamos morar na eternidade com Ele. E quando a gente chegar lá, não vai ter casamento nem trabalho, mas nós viveremos ali aquilo que nós já estamos antevendo aqui. É a nossa única certeza da eternidade, e que aquilo que vamos levar para a eternidade é a vida de Jesus, o nosso Redentor. Vamos antecipar o céu, vivendo a vida de Jesus aqui hoje. Que essa palavra de Deus encoraje o nosso coração. Renove nossas perspectivas. Renove as nossas motivações. Que a gente zere e recomece. Reconciliados em Cristo Jesus. Cheios de esperança de que Cristo Jesus é o agente da redenção. E Ele sabe tirar o seu trabalho das trevas e trazer para a luz. Sabe tirar casamento das trevas e trazer para a luz. Sabe pegar relacionamento com Deus que está hoje largado e morto e trazer vida e trazer isso para a luz, pela redenção, à luz da palavra de Deus. Que o nosso coração seja crente hoje. E a gente seja tocado pelo Espírito de Deus para ouvir a palavra e dizer: eu quero crer, Deus, e me comprometer. Das trevas para a luz. Isso significa a redenção. Vamos deixar a redenção alcançar a nossa vida espiritual, nossa vida familiar e nossa vida social, nossa vida no trabalho e na cultura. Tudo das trevas para a luz. Isso significa reconciliação. Desculpa pela repetição, mas a gente precisa dessa exortação e desse encorajamento de Deus para nós nesta noite. Amém? Que Deus nos abençoe e nos dê graça. E que a gente testemunhe. para a glória de Jesus. Amém.